O Monumento ao Expedicionário, ele saiu do movimento da Prefeitura de Porto Alegre em 1957 para homenagear os pracinhas brasileiros que lutaram na Primeira Guerra Mundial, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tá? Casualmente, o Monumento ao Expedicionário, ele é do mesmo autor do Monumento do Laçador, ícone do Rio Grande do Sul, conhecido no Brasil todo como o grande símbolo gaúcho, né? A família Caringe, especificamente o Antônio Caringe, que é o escultor, né? Então agora vamos à iluminação dele. Mas como é iluminar o patrimônio histórico, assim, uma coisa tão iconográfica como o Monumento ao Expedicionário, que fica numa praça, um parque, na realidade, extremamente conhecido em Porto Alegre, super visitado. Cara, é uma honra e um grande desafio, né? Então, a equipe que nós formamos para iluminar os 55 bens culturais, a gente fez tudo, eu nem diria 4 mãos, mas umas 40 mãos. Então, de forma geral, para vocês entenderem assim, o que é essa equipe que ilumina os 55 bens culturais. Encabeçando o grupo está a Karina Tomazoni, depois eu, que vos falo. Aí depois, junto com isso, nós trouxemos a lighting designer portuguesa Diana Del Negro, uma super profissional a nível mundial. Trouxemos o Oz, que embora ele seja de Porto Alegre aqui, meu amigo Oswaldo Perrenot, ele é um cara que trafega muito na Europa, ele dá aula sobre luz e cor na Politécnica de Milão, quer dizer, para dar aula na Politécnica de Milão, não é assim, né? Fora o trabalho maravilhoso que ele tem de iluminação cênica, o cara é bem gênio, assim. E aí fora esses lighting designers, assim, a gente agregou historiador, que é o Nestor Torelli, que foi meu professor de faculdade, talvez seja o principal nome de história da arquitetura no Rio Grande do Sul. O Lucas Volpato, que é um cara, para mim, ele está entre os 3 melhores profissionais que trabalham com bem inventariado ou tombado. Precisávamos também de uma equipe de fotógrafos, né? Então a gente contou com o Sérgio Dobás desde o começo. O Sérgio é figurinha carimbada lá no escritório, fotografa todas as obras do escritório. E trouxemos o pessoal da Voalá, que é o pessoal que tem fotografado com drone e tem dando muito certo. Então nós ampliamos digamos assim, o registro de nossos projetos também para drone. Então um trabalho maravilhoso que a gente tem feito. Mas a Smart Building, na automação, enfim. Se eu começar a falar muito, eu vou acabar esquecendo alguém que eu não deveria, né? Fora o time do ateliê, né? Então tem uma galera que trabalha aí nos bastidores. Pois bem, a conceituação que nós fizemos em grupo para o Monumento ao Expedicionário se baseou numa questão de percepção. Quando tu tá longe, tu observa uma casa, uma estátua, enfim, a observação de um objeto iluminado à distância acaba por trazer ele para um plano único, como se fizesse tudo no mesmo plano. E na realidade não era isso que a gente estava querendo. A gente estava querendo buscar uma profundidade, valorizar volumes e tal. E para isso a gente procurou trabalhar em 2 temperaturas de cor. Então o que a gente fez foi iluminar o Monumento ao Expedicionário por fora com uma luz quente, e dentro dos 2 arcos a gente botou uma iluminação fria. Então quando tu percebe isso de longe, tu vê aquela pedra ficou mais amarelada, e por dentro tu vê os arcos esbranquiçados. Isso deu uma grande profundidade. Tu percebe essa questão desses 2 arcos, os túneis, entre aspas, que tu consegue passar, ao ponto que se tu tivesse tudo na mesma temperatura de cor, tu não ia ter essa percepção. Ele ia parecer chapado, de 25 metros para
25 metros eu nem digo, mas uns 30, 40 metros não ia ter essa percepção, ia ser uma coisa só. E dessa forma isso grita aos olhos, mesmo de muito longe, né? E um outro ponto importante que está sendo muito comum e eu acho bacana, que são ações inclusivas que a sociedade criou, digamos, a nível mundial, que são coisas como Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. Não existe um standard a nível nacional para essas cores, né? Mas essas duas, digamos, são as mais famosas, entre aspas. Então se criou através da automação. Como é um bem cultural, a gente não acha muito interessante. Chegamos à conclusão que não era interessante ficar todo rosa ou todo vermelho. É uma questão de respeito com a história. Não tem nada contra para quem põe cor ou não gosta de cor. Não é. Uma posição nossa por um respeito à história, que essas ações sociais, quando elas vierem a ocorrer, ela iria ocorrer em pequenos pedaços desses bens culturais iluminados. No caso do monumento ao expedicionário, a gente simplesmente desligaria a parte com a iluminação, com a temperatura de cor mais fria e ligaria o colorido. Então ele ficaria, a parte externa, digamos assim, ficaria sempre na mesma cor, que está num 2700, e a parte interna poderia ser só aqueles arcos que ficariam em rosa, ou em azul, ou em verde, ou enfim, sabe? Então isso foi uma coisa que eu entendo que foi uma boa ação, uma boa decisão, e que a gente está levando inclusive para outros lugares, para outras obras que nós temos pelo Brasil, tá? Mas é isso aí, agora vamos à parte de como fizemos isso, como acertamos esse trabalho tão bacana. Mas como é que a gente chegou? Como é que faz isso? Porque eu tenho o arco em si, ele tá ali, tem a parte de pedra, tem as figuras humanas, tem o próprio túnel, entre aspas, né, onde as pessoas passam. Como é que calcula isso? Como é que faz? Bom, primeiramente, assim, que a gente usou 2 famílias de luminárias. Somente 2 famílias de luminárias. Uma para luz branca tradicional, independente da temperatura de cor, e a outra para o RGBW, né, que vai dar as cores da ação social. Ok. Bom, então se eu pegar um projetor, sei lá, de 25 watts, 35 watts, 100 watts, não sei o que, eu resolvo o problema? Claro que não. Tá? Então, para te ter uma ideia, a gente vai mostrar depois aqui alguns gráficos para entender como é que foi feito. A gente tem, de forma geral, ali nós temos 4 fotometrias diferentes para iluminar o monumento ao expedicionário. 4 fotometrias? Mas o que é fotometria? Não. Fotometria é a forma como determinada luminária, ou fonte luminosa, enfim, como desejarem, distribui a luz. A grosso modo, digamos assim, o facho mais aberto, mais concentrado, às vezes assimétrico. E o facho assimétrico é o quê? Facho assimétrico quer dizer que ele não joga em todas as direções, e sim ele concentra numa determinada direção. Então, basicamente nós fizemos isso. Até para entender melhor, assim, então, nós trabalhamos com facho de 30 graus, se eu não me engano. Sim, nós trabalhamos com facho de 30 graus para uma iluminação geral do bem cultural. Mas, por exemplo, quando tinha a questão do arco, que eu tinha que iluminar em cima do arco, eu precisava uma luz fechada, num determinado ângulo, digamos, que ela vencesse a altura do arco e pegasse lá em cima. Porque se ela entrasse dentro do arco, eu ia matar aquela solução da luz branca, né, que eu botei ali por baixo, então eu precisava que ela pegasse daqui para cima. E isso a gente só faz com fotometria, e isso a gente faz no software. Por quê? Porque tem projeto. Tá? O Brasil, embora tenha uma cultura de resolvo na obra, o ateliê não resolve na obra, a gente resolve no ateliê. Então, o seguinte, eu precisava vencer esse arco e eu precisava chegar até lá em cima. E não jogar a luz para fora, porque tem umas outras questões que envolvem desperdício de energia e tal. Mas vamos focar na parte técnica aqui.
Então o que se fez? Se pegou uma luminária com um determinado ângulo de 12 graus e se fez, digamos assim, uma logística reversa. Eu vi que distância no chão, que distância ela tem que ser instalada até o monumento expedicionário, que em determinado ângulo eu consiga exatamente acessar essa faixa especificamente. Então é isso que a gente fez e isso a gente faz via software. Tá? A mesma coisa se fez para a parte lateral, porque o monumento expedicionário ele tem aquela parte lisa da frente e ao lado ele tem figuras humanas. Então eu tinha essa mesma questão de acertar essas figuras humanas, porque eu tinha uma espécie de uma sapata a uma determinada altura e a figura humana começava aqui. Então se eu simplesmente tivesse a luz no chão, eu não conseguiria, porque eu teria muita sombra projetada. E o próprio volume, porque o próprio volume ele acaba gerando luz e sombra. E as sombras, nesse caso, elas eram indesejáveis, então eu tinha que acertar o ângulo certo, com a distância certa, para que eu não tivesse essa sombra. Esse é um trabalho que leva tempo, tá? Isso leva... É difícil de precisar, assim, vai muito da habilidade, né? Mas eu diria que tu precisa modular isso, tu precisa experimentar fotometria, acertar ângulos e tal, papá. Eu acho que esse é um trabalho de pelo menos uns 3 dias, para que fique num nível aceitável. O trabalho de modulação é muito importante, porque eu posso mascarar, entendeu? Se eu fizer as faces simplesmente muito chapadas, provavelmente eu não vou ter sucesso. Então esse processo todo não tem como acelerar. Então chega aquele momento em que a tua criatividade ela vai até um ponto e agora tu precisa te segurar na técnica e aquilo que tu pensou baseado, a gente tem muitos projetos, né? Então a gente é mais assertivo pelo volume de projetos que nós já temos e tal, mas eu diria que assim, a criatividade aliada com a tua técnica maior, menor, enfim, experiência, isso não é relevante, isso vai determinar o tempo, mas tu precisa começar, né? Então, uma hora tu começa, tu vai dar uns tropeços até que tu vai chegar no resultado final. Então nós chegamos nesse resultado dessa obra em 3 dias, daqui a pouco tu chega em 1, leva uma semana, tanto faz, mas o importante é perseverar e dominar a técnica, estudar e aplicar. Tá? Então foi assim que nós chegamos a essa conclusão e agora a gente tem umas fotos belíssimas, tanto do térreo, digamos assim, da parte térrea fotografada pelo Ordobás, como via drone da Voilá. Espero que vocês gostem e esse é um dos tantos projetos que nós vamos mostrar aqui e dizer como chegamos a essa solução. Grande abraço!